Olá pessoal, tudo certo? Estamos de volta aqui, sou o Fabiano Lafauci, faço parte aí do departamento de palestras da Elos de Luz e hoje a gente vai analisar um outro tema, aproveitando esse espaço que temos criado aqui nos nossos canais de interatividade. Tá legal? Então vamos de imediato para a oração de abertura, com sempre o nosso auxílio do nosso companheiro aqui de sempre. Não é? Vamos lá. Então, desde já agradecendo a oportunidade que Deus nos concede, estarmos reunidos em Seu nome, em nome de Jesus, para que possamos analisar, estudarmos mais um capítulo do Sagrado Evangelho do Cristo, que nos deixou esse verdadeiro guia de conduta, de moral, de felicidade, em outras palavras. Então, agradecemos a Deus essa oportunidade, a proteção dada aos mentores da Elos de Luz, os guardiões que nos guarnecem a casa de cada um de nós que está assistindo, no momento que está assistindo na sua casa, no seu tablet, no seu celular. A proteção, o amparo e a luz que começa desde já a atuar sobre cada um de nós, nos trazendo uma leveza maior. Ao respirarmos mais profundamente, vamos perceber essa presença divina no meio de nós. Que assim seja. Maravilha! Então, o capítulo de hoje vai tratar da ascensão espiritual, né? O que é a ascensão espiritual? Nesses tempos que estamos vivendo, então, que se diz a tal da transição planetária. Olha que termos interessantes para o nosso trabalho de hoje. Então, a ascensão espiritual nada mais é que a subida, a ascensão. Se falava muito da ascensão de Jesus após a sua ressurreição, Ele ascendeu aos céus, Ele subiu até os céus, ou a sua imagem, enfim, subiu até os céus, Então a ascensão é isso, é quando a gente vai subir, a gente vai crescer espiritualmente, E é o que todos o Espírito busca. O Espírito desde a sua criação, como é que funciona, Segundo a nossa obra, a nossa Bíblia, olha aqui a nossa Bíblia Espírita, o Livro dos Espíritos, que todos nós temos. Quem não tem ainda é bom já providenciar, porque é a nossa Bíblia, onde a gente busca conhecimento, assim como o Evangelho também, segundo o Espiritismo e outras obras importantes. O que ele nos atesta? Que os espíritos, nós todos fomos criados ignorantes, todos iguais, neutros e ignorantes, nem bons nem maus, simplesmente neutros, e fomos criados dessa forma, simples e partindo do zero como espírito, ser humano mesmo, E a partir disso, nas vivências que viemos, começamos lá nos tempos primitivos, viemos desenvolvendo as nossas capacidades através do poder que Deus nos deu desde sempre, de escolha, poder de escolha, o poder do arbítrio, o poder de determinarmos o que queremos e o que não queremos. Então, desde daquele início foi assim, E o homem, a partir desse momento que é criado, ele passa já a entrar nesse caminho de ascensão espiritual, que é o termo que a gente está usando hoje no nosso tema livre, A gente nem explicou, mas o tema livre, na última semana do mês, ao invés da gente seguir aquela sequência de capítulos, 1, 2, 3, 4, assim por diante do Evangelho, a gente tem o tema livre, que são temas importantes que chegam até nós pela nossa coordenação, ou mesmo sugestões que partem de vocês que estão aí, Então isso é muito bacana. Aliás, vocês podem sugerir nos comentários aí das nossas palestras, dos nossos vídeos, podem sugerir temas para serem analisados. Vai passar, claro, por uma triagem, por uma análise, para depois poder virar, quem sabe, um tema livre. Bom, então, desde que o espírito é criado da forma ignorante e igual, todos são criados de forma idêntica, de forma igual, assim, em termos de níveis de evolução, partem todos do zero como evolução humana, eles partem dali já para a ascensão, já começa a buscar a sua ascensão espiritual. O que é isso? É o crescimento, passa a buscar o seu aprimoramento como espírito, tanto no intelecto, nos diz Kardec, quanto na moral. Então, tanto nos conhecimentos, na sabedoria, nas práticas, Lá no início ele vai começar com as práticas
Primeiro ele vai, o primitivo lá vai buscar fugir das feras, vai se abrigar do frio, né, das intempéries, vai procurar formas de se alimentar, formas de poder sobreviver. Com o tempo ele vai tendo relações com os seus vizinhos, com os seus semelhantes, vai tendo uma relação melhor com a própria natureza, vai se dedicando já a técnicas de agricultura, de cultivo então da terra, de poder suprir com maior eficácia a sua própria sobrevivência. E com o tempo isso vai, a gente sabe, claro, com a história, vai se aprimorando em todos os aspectos. Nos aspectos de conhecimento, mas também ele vai percebendo com o tempo que ele pode se relacionar com o vizinho de uma forma melhor do que aquela que ele fazia através dos pedaços de taco e dar-lhe um na cabeça do outro, né? Que é o homem das cavernas. Então ele começa a perceber que ele pode fazer troca, então ele pode trocar, ele pode fazer permutas, né? Um saco de cenoura por um saco de batata e por aí vai. Ele começa a interagir e esse ser começa a perceber que os instintos começam a dar lugar para emoções, né? Ele começa a ter emoções, começa a ter a evoluir nesse aspecto até chegar nos sentimentos, a desenvolver os sentimentos. E aí começa realmente numa senda de crescimento muito maior ainda, né? Isso tudo já faz parte de um processo de ascensão espiritual. E para que isso aconteça, nesse grande projeto da criação que Deus criou, né, para todos nós, onde é que isso vai dar? Isso, todos nós vamos passando por essas fases, desde a pré-história, vamos evoluindo até podermos nos purificarmos como espíritos e podermos habitar cada vez mundos mais felizes, mais leves, né? E termos até uma compleição perispiritual do nosso próprio corpo espiritual, digamos assim, cada vez mais leve, mais sutil, né? E para que a gente possa rumar até Deus. Todos temos destinados à felicidade, que é rumar até Deus, né? Todo espírito vai chegar até anjo, até a perfeição um dia. Essa é a base da criação. Então, para que isso pudesse acontecer, o Criador também destinou diferentes mundos para que esses espíritos pudessem atuar, certo? Desde os mundos mais iniciais, os iniciantes, até mundos mais sofisticados, onde os espíritos mais evoluídos pudessem também habitar ou coabitar. Então, nessa classificação é que Kardec chega para nós, lá no capítulo 3, que a gente viu já, nesse período de quarentena, mas hoje é um dos capítulos que a gente vai revisar. Então, os temas livres têm isso, eles reúnem, às vezes, muitos capítulos num tema só. É muito bacana. Então, lá no capítulo 3, Kardec classificou, né, nos atestou nesse capítulo, que os mundos são, mais ou menos por uma questão até didática, eles podem ser classificados de acordo com a sua graduação espiritual, o seu desenvolvimento intelecto-moral, né? Porque, como eu dizia, assim como o espírito precisa evoluir no intelecto, nos conhecimentos, na sua sabedoria, ele também precisa evoluir na parte moral, nos seus sentimentos, na forma como ele se relaciona, né, com o meio e com o seu semelhante também. E consigo mesmo, importante que se diga, né, de o quanto ele de o quanto ele já consegue ter o afeto pelo semelhante, de o quanto ele já tem afeto por si mesmo e de quanto ele age nesse sentido. Então, para isso, esses espíritos vão habitando, como eu disse, diferentes mundos. Kardec nos classificou em 5 grandes grupos, que depois podem ser esmiuçados e ter mais ainda diferentes níveis, subníveis entre eles, né? Mas seriam os mundos primitivos, aqueles onde realmente os primeiros espíritos, os espíritos recém, né,
gerado vai começar lá, que são os mundos primitivos, os mundos realmente de início de encarnações, né? Depois vamos ter os mundos de provas e expiações, né? Provas e expiações, onde ainda tem muito mal, mas o espírito já começa a ter alguns avanços, já a parte intelectual já avançou, a moral precisa melhorar. Então, mundos de provas e expiações. O espírito vem para expiar, né? Para reparar questões que ele precisa reparar, e vem também com provas, ele vem passar por desafios, né, como espírito. Interessante, hein? A partir do provas e expiações tem os mundos de regeneração, ou os mundos regeneradores. São mundos já... Por que regeneradores? Porque após passar por esse mundo de provas, o espírito tem ali um descanso, ele tem ali uma forma de reparar, de se reparar, e ao mesmo tempo continuar esse processo de melhoria num mundo já mais tranquilo, com mais paz, com mais... Vamos pegar aqui o texto. Os espíritos que ainda têm o que reparar, eles adquirem novas forças, repousando das fadigas, das lutas, ou seja, repousando dos desafios que ele passou, das provas que ele já passou em mundos anteriores. Depois os mundos felizes ou ditosos, né? O que é uma pessoa ditosa, né? É que é feliz. Então é um mundo onde já tem os espíritos, onde o bem impera muito mais que o mal aí, né? Onde o bem já impera muito mais. E depois os mundos celestes, mundos divinos, formados por espíritos puros, onde só existe o bem. Então essa é uma breve descrição das classificações, da grande classificação, né? Macro. Depois tem graduações entre elas, tá certo? E a Terra? A Terra, a gente está lá no número 2 ainda, né? No provas e expiações, ou seja, ainda na Terra a gente vem para praticar, né? Para poder aprender muita coisa. É uma categoria de planeta de escola mesmo, né? De a gente poder reparar coisas que a gente não fez certo. O que a gente faz na escola? A gente não erra? Erra, né? E depois corrige, não corrige? Onde a professora nos ajuda a corrigir, né? A mostrar o caminho para a gente acertar. A gente se dedica com os outros alunos, a gente acaba aprendendo a se relacionar com os colegas, é ou não é? Então, mais ou menos também a Terra tem essa conotação de escola, né? Então, porque a própria Terra, o próprio planeta é uma professora para nós, nos ensina o tempo todo, né? Os relacionamentos com o outro, consigo mesmo, com as suas descobertas, com os seus erros, com os seus acertos, com as suas tentativas, de como a gente consegue sair de uma prova e ir para outra e aprender o que precisa estudar, precisa se preparar, então se prepara melhor para passar por uma nova prova. E assim também na Terra, é ou não é? A gente então vive essa espécie de escola espiritual na Terra, para podermos depois passar para outro patamar. Os espíritos tendem em conseguindo suprir, né, as categorias, as provas e as tarefas, as atividades que tem, as missões, digamos assim, que tem nos planetas que estão, a sua tendência é passar para planetas mais avançados. Nós mesmos já viemos de planetas mais atrasados que a Terra, né? E possivelmente poderemos e com certeza viremos a habitar planetas mais avançados que a Terra. Isso é a lógica, está lá no Livro dos Espíritos, para a gente poder revisar das encarnações, das reencarnações e das sucessivas encarnações. Bueno, a Terra tem uma destinação. Que destinação é essa? Além do espírito que se renova, que também evolui com o decorrer do tempo, os planetas, esses mesmos planetas categorizados, muitas vezes, juntamente com a sua humanidade, eles também evoluem. Evoluem materialmente e moralmente.
junto com a sua humanidade. E a Terra está passando por um momento, já vem sendo dito por tantos, né, por profetas, pelas doutrinas, pelas filosofias, inclusive pela nossa, que é o Espiritismo, que veio definitivamente para fazer a transformação. Bom, a Terra, a destinação da Terra é passar, se graduar e passar a ser um planeta de regeneração, ou um planeta regenerador, um planeta que recebe os espíritos para que se regenerem, para que possam ter forças ali, para que possam ter um ambiente propício para se tornarem melhores, para prosperarem, para avançarem mais, tanto nos estudos, nos conhecimentos, quanto especialmente no moral, né? Então, a Terra, para isso, ela precisa passar, ela está passando já por um período de transição, que é basicamente o tema que mais tem sido, né, abordado muito seguidamente pela nossa doutrina, que é a transição planetária. É isso, é a gente passar a Terra passar de um momento, né, X para o momento Y, ela poder crescer moralmente, tanto quanto a Terra já vem crescendo na parte intelectual, né? A gente vê as invenções, a tecnologia, as ciências dispararem, né? E o intelecto da Terra conseguiu realmente atingir níveis interessantes. Porém, o aspecto moral não acompanhou, né? Não acompanha no mesmo ritmo. Então, nesse momento é importante que isso possa ser feito através dessa transição, a transição planetária. É um período de transformação, então, que não se dá assim, não é um tibum e pronto, não é um blackout e está pronto, não é assim, mas é um período, né? É um processo. Como todo processo tem tempo, né? Tem fases, a gente vai vencendo fases, vai passando por questões. Nesse momento, o que acontece? O pessoal pergunta, então é isso que veio fazer a pandemia. Não, a pandemia é hoje, né, é a materialização desse processo de transição que já vinha acontecendo. Mas ela se torna mais tangível, mais visível a partir desse momento. Né? Mas tantos outros sinais já vêm acontecendo, né? O principal deles é o chamamento que todos sentimos para algo melhor. Todos nós sentimos que quanto mais a gente avança na nossa ciência, no nosso bem-estar material, né? Quanto a gente mais tem condições nas nossas condições de vida, nos avanços em todos os aspectos, mais a gente avança, mais a gente sente falta do bem-estar moral. Então esse chamado que já vem há algum tempo e cada vez mais, alguns já sentiram há mais tempo, alguns já responderam há mais tempo, agora se tornou definitivo, né? Se vamos abraçar definitivamente essa proposta que a Terra nos traz, que proposta é essa? O que a gente veio fazer? O que a Terra propõe como escola que é? Aprender a amar. Basicamente é a nossa tarefa na Terra, né? Aprender a amar, aprender toda a potencialidade que o amor traz. O que é? É tudo aquilo que o Cristo trouxe. Quer dizer, a novidade não é tão grande assim, senão há 2000 anos. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Amar a si mesmo, se conhecer, como dizia o filósofo, para poder amar o outro, para poder respeitar o outro. Então, já vinha sendo dito, com um reforço fantástico recebido lá nos meados de 1800, né? Que é o quê? A reunião de espíritos de luz que, imbuídos de uma mesma tarefa, vieram trazer essa doutrina aqui que vocês estão com a gente estudando, o Espiritismo. Por quê? Porque vieram trazer o reforço de todo o Evangelho, agora descrito, agora interpretado, agora explicado à luz da razão, porque era o momento justo para isso. Naquele momento lá, Cristo não podia fazer toda essa explicação ainda, mas prometeu que mandaria
enviaria um Consolador, enviaria, né, digamos assim, a codificação de todo esse ensinamento. E veio. Agora chegou a hora de Kardec para cá, são tempos de transição já. Já se pode se considerar tempos de transição. De final, né, de conclusão de período. Então, mais que nunca, é definitivo para nós e é importante que a gente possa decidir isso nas nossas vidas, é adotar o amor como principal motivo da nossa vida, né, em todos os aspectos, tudo que a gente for fazer. Por exemplo, o progresso de um planeta, por exemplo, acompanha o progresso moral dos seus habitantes, nos diz a Gênese. O que significa isso? Que de nada adianta um planeta se aperfeiçoar em todos os aspectos científicos e materiais. É muito importante e faz parte da sua ascensão também. Mas isso só pode ter o valor exato com o desenvolvimento moral do mesmo planeta, que são seus habitantes que fazem. Então cabe a nós essa transformação. Cabe a cada um de vocês que estão aí. Cabe a você, cabe a mim, cabe a nós todos. A transformação do planeta cabe a nossa transformação aqui interior. A gente definir para nós mesmos que queremos uma vida criada com base no amor, na concórdia, na fraternidade. Nos diz, a mesma Gênesis nos diz que são a caridade, a fraternidade, a solidariedade que vão nos assegurar o bem-estar moral. E o bem-estar moral não adianta que esse nada compra. Por mais que a matéria seja desenvolvida, ela não pode comprar o bem-estar moral. O que mais nos dá é a caridade, ou seja, o amor. O quanto a gente se ama, o quanto a gente se respeita, o quanto a gente se valoriza, se admira a si mesmo, e com isso consegue ver o mesmo no outro. O quanto a gente é grato por tudo que a gente faz, tudo que a gente já é, tudo que a gente já tem. Isso são exercícios que chegou a hora definitiva da gente adotar. A Terra está madura, são chegados os tempos. A Terra está madura para subir mais um degrau. Que bacana, né? Que coisa boa. A gente quis muito esse momento. A gente veio para esse planeta nessa encarnação para auxiliar a transformação dele, para transformar esse planeta. Então, a gente fala sempre a reforma íntima. Vamos adotar de uma vez por todas o amor. Tudo que a gente for fazer, como seria feito isso com amor? Aí vai pensar assim, seria como Jesus fez. Ok, mas vamos fazer assim, uma coisa mais simples. O melhor que eu puder fazer. Então, cada ação que eu faço, você, cada um de nós que estamos falando aqui, e vocês que estão aí, né? Eu vou procurar fazer o melhor que eu posso naquela ação. Com o maior capricho, com o maior carinho possível. Esse é o exercício de amor, de caridade, de fraternidade. O que é fraternidade? É não se preocupar mais somente comigo, mas saber que também existe um todo, que são os demais, o meu próximo, aquele que está. A gente falou do próximo semana passada, né? Então está bem fresquinho na memória. Quem não conseguiu ver, vai lá nos vídeos anteriores aqui, desce aí na relação de vídeos aqui do YouTube, lá no Face que também tem, na seção vídeos da nossa página, Centro Espírita Teatro de Luz. Procura lá que está lá. Falamos bastante do próximo. Mas quem é esse próximo? A gente já falou sobre isso, né? É olhar mais para esse próximo. Como é que eu contribuo para o todo? Mas eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. A gente pode contribuir de diversas formas. Nós temos com a gente uma ferramenta incrível, que é o pensamento. Como é que eu tenho alimentado os meus pensamentos? Nesse momento de transição,
É hora de decidir se a gente vai investir no amor ou não. Estou colocando amor nos meus pensamentos. Ah, mas me chegam pensamentos que não são bons, que eu não quero. Está na hora de largar. Tchau, vamos. E coloca o outro no lugar. Cada vez que chegar um que eu não gosto, coloca um pensamento de amor no lugar, de criação de coisa boa, de criatividade, de esperança, de coisa boa, de coisa legal. Ah, mas a pandemia, isso e aquilo. Pois é, mas tem tanta... Olha quanta solidariedade está pintando, olha como o próprio nosso Estado aqui está se virando com ações por todos os lados. É, mas eu não aguento mais ficar em casa. Mas a gente está em casa, está na sua casa, a oportunidade está na sua casa, agradeça. Aproveita, vamos dar uma geral na nossa casa. Será que a gente está na hora de dar aquele girinho? Como é que é? 3 voltas em casa para ver como é que está a casa, dar uma geral, arrumar algumas coisas, trocar energias. Tudo isso continua fazendo parte da nossa tarefa. Mas além disso aí, vamos além dessa casa física, vamos na nossa casa mental, sentimental. Aquela coisa que está, aquele nó que está lá dentro há tanto tempo, aquela mágoa que eu ainda não soltei, não liberei. Para quê, né? Para quem que é aquilo? Então chegou a hora, é a hora do amor, de nós escolhermos pelo amor em todos os aspectos da nossa vida. Essa é a transição planetária que nós podemos fazer na nossa casa. Nós somos células desse planeta, nós somos células dessa humanidade, então a transição se dá em cada um de nós. A Terra está madura para subir um degrau, nos disse a Gênese. E isso a gente depois vai pensar assim, então a transição se dá nesse caos, nesses cataclismas. Algumas questões são importantes que aconteçam para que gerem outros tipos de reação em nós, como agora, por exemplo, o pessoal, o que aconteceu com essa quarentena? A gente foi obrigado a se olhar mais, né? Ficar em casa, olhar para nossa casa. Então a gente tinha dificuldade às vezes de se analisar, de se olhar. Então a gente está isolado justamente para poder definitivamente se olhar, se conhecer e se admirar, se amar. Essa é a base de uma reforma. E a partir disso fazermos todas as transformações que nós julgamos necessárias, sem julgamento, que eu digo sem condenação do que a gente já fez, do que a gente já não fez, do que a gente deveria fazer, isso aí nada cabe. Mas cabe um sentimento piedoso, um sentimento de compaixão, de acolhimento de nós como nós somos, ser honesto consigo mesmo, né? E, junto com esse acolhimento, projetar o que a gente ainda quer fazer e quer ser diferente. Com paz, sem esse sentido de ameaça, de cobrança, atenção, hein? Mas com paz, com o sentimento de contribuir mais com a nossa própria vida e com a dos outros. Isso é muito importante. Esse é o convite que esse momento está nos fazendo, né? Entre outros, mas esse é o convite que está nos fazendo. Da gente se voltar para a gente mesmo, da gente se voltar para as coisas simples, da gente escolher o que realmente importa, o que é importante mesmo na minha vida. Do ponto de vista físico, material, sim, de trabalho, o que é importante, atividades, quais são as importantes mesmo, quais são as atitudes legais mesmo, que são as coisas que eu realmente quero manter, que são as companhias que eu sinto mais saudade agora, que mais eu queria dar uma apertada boa, né? Quem são os grupos que realmente me fazem falta, quem são aqueles que, pensando bem, que não me acrescentava mais nada aquilo. Hora de escolher, hora de refletir. Então nós fomos isolados nas suas casas assim por uma coisa maior, à toa não. Tem um presente que no plano de Jesus não existe caos, não existe, nada é perdido. A própria transição planetária às vezes pode parecer um caos. É gafanhoto não sei aonde, é vírus, é terremoto, é não sei o que. Nada no plano espiritual é por acaso, e na Terra também. Nada é por acaso. E não é caos. Existe um projeto, existe um planejamento. Jesus é nosso governador da Terra e mantém esse planejamento.
É como dizia esses dias um famoso palestrante, dizia assim, que é como se você olhar para esse momento e achar que é um caos, como muitos estão dizendo, né? É como você olhar uma reforma de uma casa, olhar para aquelas peças tudo reviradas, sem ter a planta, sem ter o mapa, né? Na mão o projeto do arquiteto, arquitetônico, e você olhar para aquela casa, parece um caos mesmo. Quem é que está derrubando essa parede? Quem é que está... Por que aqui o telhado está sendo, né, tirado do lugar? Por que aquela porta não está no lugar? Ué, mas está toda raspada a parede, por quê? Ué, vai tirar a porta do lugar? Se você não tem o projeto na mão, parece um caos, é ou não é? Com posse dele, você percebe que você está indo para uma casa muito melhor que aquela anterior. E quem já passou por reforma em casa aí sabe, hein? A gente tem que trocar o lugar que vai dormir, vai pintar o quarto, vai dormir na sala, aí todo mundo se junta lá, né? Quem tem família grande já passou por isso, sabe como é que é. Aí junta, essa semana junta vocês 4, outra semana junta todo mundo. E aí, e vai segurando. Como é que a gente faz? A gente faz o melhor que a gente pode, a gente conta piada, a gente procura levar isso de uma forma agradável, tem aquele cheirinho de pintura todo dia na casa, quem já passou sabe. Mas dali um tempo, não é gostoso? Tá tudo direitinho, as paredes pintadinhas, a casa reformada, momento novo. Esse é o convite que Jesus está nos fazendo nesse momento na Terra, para uma casa nova. Vamos fazer nossa contribuição, vamos tomar isso como um convite para uma casa nova, para uma casa mais arejada. Vamos tomar isso como convite para a nossa casa interior, sentimental, mental, afetiva. Poder também entrar nessa reforma de uma forma leve, com paz, com amor. A coisa pode ser leve, pode ser equilibrada, pode. Depende da gente, depende da nossa firmeza e da oração. Sempre conectados com a luz. Tá certo, galera? Então, esse era o tema de hoje. Espero que vocês tenham podido acompanhar bem aí até o final. E para quem ficou até o final, como sempre, vai ganhar o bônus. É a oração de encerramento e junto com ela, grudadinha nela ali, a nossa musiquinha final. Valeu? Amado Pai, te agradecemos por mais este momento que tivemos e que temos de convívio, ainda que virtual, ainda que por essas ondas da internet. Mas que bom que podemos, dessa forma, chegarmos uns aos outros com a palavra de Cristo, com a mensagem espiritual que o Evangelho nos traz. E assim, em teu nome, Pai, Divino Mestre Jesus, e toda a espiritualidade da Elos de Luz, queremos, agradecendo, encerrar esse momento de palestra. Deus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Cantamos junto. Tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como falo e podes me ouvir. Cristo está em nós, Ele está em nós, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como falo e podes me ouvir. Para acabar? Deus está em nós, Ele está em nós, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como falo e podes me ouvir. Valeu, galera. Até a próxima.